Boa noite a todos. Esse é o sexto momento síncrono da disciplina Técnicas de Análise Estrutural e Projeto, do quadrimestre suplementar 2021-01. Primeiro, vocês estão bem? Está todo mundo bem? Geralmente eu começo, e a gente nem pergunta, como é que a gente está, A gente acaba naturalizando as coisas, Mas não tem que ser por aí, Ah, perfeito. Obrigado, Tiago. Desculpa, eu iniciei aqui, Nem percebi que o microfone estava desligado, mas no vídeo vai sair, viu, Tiago? Essa é a sorte. Essa é a sorte. Mas eu tinha perguntado se vocês estavam bem. Porque geralmente a gente começa o curso e nem pergunta como é que vocês estão, se estão bem, se está tudo tranquilo. Nesse quase um ano aí, de afastamento. Perfeito. Estou bem também, Cauane. Perfeito, Denise. Como é que vocês estão se organizando aí para as listas? Já, a primeira lista a gente já terminou, o conteúdo da primeira lista. Vocês têm condições de responder, já deveria estar trabalhando, Só cuidado aí para não se perder no tempo, Porque hoje já começa a lista 2, que tem a data lá para ser entregue, vocês têm que controlar. E para essa primeira prova, cai lista 1 e cai lista 2, tá? Então, cuidado para vocês não se perderem no tempo aí, no trabalho que vocês têm que desenvolver dentro daquilo que a gente acordou lá no primeiro momento síncrono. Perfeito? Durante esses dias, eu gravei alguns vídeos auxiliares para essa semana 4, para o início aí da semana 4. Seria interessante que vocês assistissem para minimamente entender o que a gente vai desenvolver hoje e principalmente, boa noite, Kelvin, próxima aula, E para essa primeira prova, a gente não vai tratar de aplicação dessas coisas em estruturas hiperestáticas. Na verdade, a gente só vai aplicar essas coisas que a gente vai começar a desenvolver essa semana em estruturas hiperestáticas na segunda parte. Esses tópicos que a gente inicia nessa semana aqui, que são energia de deformação e métodos energéticos, eles são aplicados tanto à estrutura hiperestática quanto em estruturas isostáticas. Então, mas nessa primeira prova agora a gente vai ter, ou seja, dentro do conteúdo, que a gente vai trabalhar na lista 2, é o que a gente vai, na verdade, pedir na primeira avaliação somativa do curso. Então, hoje a gente inicia, vamos dizer assim, a segunda grande parte do curso, que é apresentar os métodos energéticos para análise de estruturas hiperestáticas. O objetivo maior é analisar estruturas hiperestáticas, mas por tabela também a gente utiliza esses métodos para avaliar estruturas isostáticas. Nessa semana, especificamente, nessa primeira parte da semana, especificamente, a gente tem... A gente apresentou, na verdade, nos vídeos da teoria, como se determinar a energia de deformação e o trabalho, a energia das cargas externas em sistemas estruturais simples, que é o sistema de barra, na ótica dos modelos de barra sobre força normal, viga em flexão pura, levando-se em consideração o efeito do cortante e torção. Vocês vão ver que é importantíssimo essa definição. Na verdade, eu fiz uma discussão inicial sobre quais são as modalidades, eu não sei se a gente pode chamar assim, as quantidades, as quantidades energéticas associadas a um possível modelo mecânico estrutural. Arrolei ali algumas simplificações e dessas simplificações a gente ficou com duas quantidades. Em problemas mecânicos a gente tem basicamente o trabalho interno e o trabalho das cargas externas. Aí quem fez elementos finitos comigo, eu acho que o Kelvin fez, tem o Igor também que fez, lembra lá da forma bilinear e da forma linear, A forma
bilinear representando o trabalho interno das tensões nas deformações e a forma linear lá representando o trabalho, o potencial das cargas externas, o trabalho externo, o trabalho das cargas nos deslocamentos externos. Então, quem pegou os vídeos da teoria viu lá como a gente consegue quantificar para barra sobre força normal, viga em flexão, torção, barra em torção, né? E o efeito de cisalhamento, como a gente consegue quantificar a energia de deformação e pela primeira lei da termodinâmica, né, pelo balanço lá, né, que a gente mostrou, o trabalho externo é igual ao trabalho interno. Né? Então, se você calcula a energia de deformação, por tabela você está calculando, né, o trabalho das cargas externas. Então, nós vamos fazer aqui, vamos tentar fazer 3 aplicações, não, são 4 aplicações. Vamos ver se a gente dá tempo. Se não der tempo, a gente continua na próxima aula. Não precisa ter tanta pressa assim, porque a gente tem a 5ª semana. Tem o próximo aumento síncrono e tem ainda a 5ª semana para trabalhar aspectos teóricos, né, e práticos desse tópico. Na verdade, a gente não tem a 5ª semana, né? A gente tem a 6ª, a 7ª, a 8ª, porque basicamente vai ser o restante do curso inteiro tratando sobre isso. Então, eu vou aqui projetar boa noite a todos, né? Quem chegou aí. Hoje a gente tem até um público grande, né? De 12 alunos, né? Legal. Vou aqui compartilhar a lousa e aí alguém só me confirma se está tudo ok com a lousa. Deixa eu ver se ela volta ao normal aqui. Voltou, perfeito. Aqui está normal para mim, para vocês aí. Tudo ok, professor. Perfeito. Então, estou atento aqui no celular também. Qualquer problema que der, vocês me comunicam também pelo WhatsApp, tá? Como naquele dia lá, né, que caiu a internet. Então, a gente vai fazer a aplicação aqui para se determinar a energia de deformação em problema de barra sobre força normal e viga em flexão, tá? Especificamente esse exercício eu preparei, né, hoje, mas acabei visitando lá a lista de exercícios de vocês e vi que esse exercício é da lista. Paciência, né? Quem pegou esse exercício está no lucro. Mas é isso mesmo. Então, determine a energia de deformação. A energia de deformação no conjunto de hastes da figura. No conjunto de hastes a porção AB, é de aço, ABC de latão e a CD de alumínio. Aí eu vou dar aqui a propriedade do material. O é do aço, o módulo de elasticidade do aço, 200 gigapascal. O módulo de elasticidade do latão, que vale 101 gigapascal. E, finalmente, o módulo de elasticidade do alumínio, igual a 73,1 gigapascal. Outra coisa, né? Só uma outra observação. A gente muda o livro didático, tá, gente? O livro não é mais o livro do Dolin. Vocês têm que pegar lá, né, o livro relacionado lá no mapa de atividades, né? O livro agora em relação a esse tópico. Deixa eu voltar aqui. É um pau. Deixa eu ver se ele volta. Tudo bem, gente? Então, mudou o livro. Vou colocar a figura aqui, vou recortar a figura, para a gente aproveitar a figura para fazer o exercício. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma barra sobre força normal, e o que eu preciso fazer é calcular a energia de deformação.
Nos vídeos teóricos, eu dou até uma justificativa do porquê da importância, né, de se determinar a energia de deformação. Né? Eu falo lá nos vídeos teóricos, olha, o fator de intensidade da tensão, por exemplo, que foi um parâmetro importante lá da mecânica da fratura, ele, né, você consegue mostrar que ele se relaciona com a energia de deformação, né, do problema. Então, é uma justificativa. A outra justificativa, por exemplo, é em elementos finitos. Né? A gente sabe que em elementos finitos, a forma bilinear ela é caracterizada pelo trabalho interno, e é em cima do trabalho interno que a gente consegue quantificar, né, e definir a energia de deformação do problema. Tá? E a gente vai ver que todos os métodos energéticos é fundamentado no balanço energético, e o balanço energético é justamente o equilíbrio do trabalho interno, representado pela energia de deformação, né, do meu sistema, né, estrutural de comportamento elástico linear, igual ao trabalho, né, das cargas externas. As cargas externas aqui representadas por essas forças, né, normais da seção transversal, e o trabalho interno vai ser representado pelas tensões nas deformações. Tá? Isso a gente, né, destaca lá na parte teórica. Perfeito. Para eu poder, né, calcular a energia de deformação desse problema, eu tenho que recuperar a expressão que foi provada lá na parte teórica. Né? Que para um problema de barra, né, uma barra de comprimento L qualquer, né, submetida à força normal, a energia de deformação, né, interna, ela pode ser relacionada com o esforço, veja, porque originalmente, né, a energia de deformação é o trabalho das tensões nas deformações. Mas eu posso sair dessa apresentação aqui, né, e mostrar, né, a maneira de se calcular a energia de deformação, não no viés da tensão e não no viés da deformação, e sim no viés do esforço, não é, do esforço solicitante, do esforço na seção transversal. Então, é essa apresentação que a gente vai trabalhar. Então, a energia de deformação, ela na verdade é meio da integral de 0 a L, onde L é o comprimento da barra, né, do esforço normal ao quadrado dividido pela rigidez, né, que é o EA, né, que é o modo de elasticidade, e a área da seção transversal da minha barra. Tá? Isso, né, no domínio X. Né? A gente vai chamar aqui, né, o domínio do eixo da barra, né, de X. Perfeito. No caso de barras prismáticas, né, que é esse caso daí, onde a área, né, e o módulo de elasticidade não variam na seção transversal, eu posso jogar esses dois termos aqui fora da integral. E a depender do problema, se n for constante também, eu posso jogar ele fora da integral. Né? Nesse caso daqui, como a gente só tem, na verdade, carga concentrada de força normal, a gente sabe que a função força normal em cada um desses trechos é uma constante. Então, se é uma constante, a gente pode jogar fora da integral e a expressão, né, vou colocar aqui, isso está lá também na teoria, né, para barras prismáticas com essa condição de força normal constante na barra, eu posso substituir, né, essa expressão por essa daqui, ou seja, a energia interna ela vai ser meio de NI ao quadrado LI sobre o EIAI, onde o NI é o esforço normal constante no trecho, LI é o comprimento de cada trecho, o EI e o AI são, respectivamente, o módulo de elasticidade e a área de cada um dos trechos, né, de barra, né, das hastes aqui que formam esse sistema aqui estrutural de barra sobre força normal. Essa mesma expressão, por exemplo, ela pode ser aplicada para treliça, né, porque treliça ele tem também esse mesmo comportamento, basta eu calcular os esforços internos nas barras de treliça, ter a área da barra de treliça, o módulo de elasticidade e o comprimento de cada uma das barras que eu componho a energia de deformação do sistema treliçado. Tudo bem?
Então, nesse caso aqui, a primeira coisa que eu preciso fazer é desenhar o diagrama de força normal desse problema, que é muito fácil, né? É muito fácil, né? Aqui eu preciso, por exemplo, de 3 seções, né? S1, S2 e S3, aqui, ó, para caracterizar, né, a força normal em cada um desses trechos, com o x variando aí dentro dos limites de cada região, seja o x colocado aqui ou colocado aqui, como você queira. Como vocês são macaco velhos, né, então a gente já pode construir, por exemplo, esse diagrama diretamente aqui na figura, sem nenhum problema, né? Aqui eu sei, deixa eu pegar uma outra coisinha aqui. Aqui eu sei, né, que nessa seção eu vou ter 3 kN de tração, né, porque eu já começo justamente com 3 kN puxando na seção A. Para qualquer, né, seção entre 0 aqui, né, entre 0 e 300 milímetros é o mesmo valor. Quando eu chego em B, né, eu, na verdade, puxo com mais 4, então ele sai de 3 e vai para 7 kN de tração. Ele vai constante até C, né? Quando ele chega em C, do 7, né, ele perde 10 em compressão. Então, ele cai aqui para menos 3 compressivo. Menos 3. E depois volta a 0 aqui, né? Menos 3 kN, e ele volta a 0 nessa região. Ah, professor, está muito complicado, eu não lembro nada de mecânica dos sólidos. A gente pode fazer aqui rapidinho. Então, vamos lá, para a gente não perder tempo. Mais, e aqui menos. Vou fazer só uma, né, para a gente lembrar. O que é que a gente precisaria fazer aqui, né? Primeiro, né, calcular a reação de apoio. Deixa eu ver se eu coloco a figura novamente. Vamos lá, ver se eu coloco a figura novamente. Recortar. Vou recortar aqui. Olha só. Vou pegar aqui, ó, né, e eu preciso calcular essa reação de apoio aqui, né, eu posso colocar o x aqui, não tem problema, tá? Poderia colocar o x lá, coloco o x em qualquer lugar para eu processar o equilíbrio. Somatória das forças em x igual a 0, eu vou ter menos 3, menos 4, menos 10, mais a reação, isso daqui igual a 0. A reação, na verdade, ela me dá menos 3 kN, ou seja, na verdade, a reação aqui, ela tem o sentido contrário do que eu adotei inicialmente. Então, na verdade, a reação, ela é para cá, tá? E aí, se eu mudo a orientação, isso aqui vira positivo. Perfeito? Como é que eu calculo, por exemplo, a força normal aqui para o x variando de 0 a 300? Então, x variando de 0 a 300 milímetros. Eu sei que eu preciso de uma única seção transversal aqui, né, para caracterizar a força normal. Eu pego o lado esquerdo ou o lado direito da seção para definir essa função força normal. Eu vou pegar o lado esquerdo. Então, o lado esquerdo da seção, eu tenho aqui S1, tenho aqui a estrutura de barra que eu cortei, com o carregamento, né, aqui associado, que vale 3 kN. Perfeito? E eu tenho aqui o meu eixo x. Tá? E para equilibrar, aparece a função força normal aqui. Para eu calcular essa função força normal, somatória das forças em x igual a 0, eu tenho quem? N de x menos 3 igual a 0. Então, eu sei que essa função força normal é uma função constante, valendo 3 kN. Então, para x igual a 0, 3 vai com 3 até aqui a essa posição de 300 milímetros. Depois eu vou ter que aplicar uma seção S2, pegar a esquerda ou a direita, fazer essa mesma conta, por isso que entra aqui o 4, né? E aí você vai ver que nesse ponto aqui, né, para x igual a
300, eu vou ter um outro valor, por isso um salto aqui, ó, né? Eu tenho um valor, né, de força normal nesse ponto B para essa função e um outro valor da força normal para essa outra seção nesse mesmo ponto, valendo 7, né? 7 menos 3 é justamente o valor, né, da carga concentrada aplicada no ponto que vale 4. Tudo bem? Então, perfeito. E aí vocês, né, conseguem aplicar uma seção aqui e desenhar aquele diagrama que foi colocado lá anteriormente, tá? Aqui, que é justamente, eu preciso fazer isso para eu poder aplicar essa expressão aqui. Se esse diagrama aqui não for mais constante, eu não posso fazer mais isso. Eu tenho que jogar a função na integral. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Tudo bem? Como eu verifiquei que tudo isso daqui é constante, né, eu posso particularizar essa expressão da energia de deformação para essa daqui. Perfeito. Então, justificado isso, basta simplesmente compor a energia de deformação para cada um dos trechos. E aqui eu já estou colocando a expressão com cada uma das expressões, né, com os valores da força normal e das propriedades do material compatibilizadas, tá? Ou seja, tudo no sistema internacional, né, Newton e metro, para eu sair com a energia em Joule. Então, 300 vezes 10 a menos 3, dividido pelo módulo da cidade, que esse primeiro trecho é o trecho de aço, né, que vale 200 vezes 10 a 9, e a área π d2 ao quadrado dividido por 4. Mais, vou colocar aqui embaixo, mais. A parte do outro, né, a outra haste do outro material, aí ficou fácil, né? O problema é entender o que a gente está calculando, né, que é a energia de deformação. Não pode deixar acumular a teoria, porque os momentos síncronos não vão fazer sentido para você. E cuidado em acumular conteúdo. Vou estudar tudo na semana da prova. Não vai dar certo. Tem aluno aqui que já fez essa disciplina e pode socializar com vocês. Não são conteúdos assim que a gente consegue, né, facilmente. Não adianta não fazer nada e tentar fazer a prova. Eu estou falando, não vai dar certo. E pode botar aí metade da turma. Metade da turma não está estudando e vamos se juntar para fazer a prova. Não vai dar, não vai conseguir fazer. Pode ter certeza. Não adianta. O professor vai passar um monte de pegadinha. Que nada. Nada de pegadinha. Mas é que é muita coisa. Não é? E não é só essa disciplina. Não é? Setenta e 73,1 vezes 10 a 9. 25 vezes 10 a menos 3 ao quadrado sobre 4. Então, isso daqui, né, se eu fizer as contas, né, eu vou ter aqui um U, né, uma energia de deformação. Aqui eu estou chamando, acho que eu estou utilizando a mesma notação do livro, mas eu acho que, eu não sei se na teoria eu utilizei foi o I. Eu não lembro. Não, foi o E. É no livro que é o I. Estou mantendo aqui a anotação que eu dei na teoria, para não confundir vocês. Então, eu tenho aqui 3,8197 vezes 10 a 2, mais 0,30886, mais 2,50
82 vezes 10 a menos 2, isso daqui me dá 0,372 joules. Quem fez elementos finitos e lá em elementos finitos ficou com muita dúvida, eu tentei, né, de alguma forma explicar, né, porque na verdade elementos finitos faz mais sentido você fazer quando você cursa técnicas primeiro, né? Mas como não acontece isso, a gente lá de alguma forma tenta justificar, não é, as coisas. Então, para o pessoal que fez elementos finitos e ficou com muita dúvida naquela coisa lá do princípio dos trabalhos virtuais, né, o cálculo dos trabalhos, das energias que a gente deu lá na forma linear e bilinear, na forma integral enfraquecida, aqui é uma ótima chance de conseguir juntar as coisas, tá? De juntar bem as coisas. Então vamos lá, mais um exercício. Primeiro, tem alguma pergunta? Algum questionamento? Tudo tranquilo? Perfeito. Então vou continuar aqui. Vamos lá, agora a gente vai fazer uma aplicação de viga em flexão, né? Eu vou quantificar a energia de deformação para um problema de viga em flexão. Bem simples. Vamos lá. Porque assim, outra coisa, né? Não é porque o negócio é assíncrono que é avacalhado. Eu tenho muitas ferramentas de controle para saber se vocês estão acompanhando ou não. Por exemplo, agora, tem quantas pessoas na sala? Tem 10 pessoas. A turma tem 40 alunos. Ou seja, tem 30 pessoas que não compareceram ao momento síncrono. Aí eu posto o vídeo. Aí eu vou ver as visualizações, sei lá, 2 semanas depois. Aí tem 4 visualizações. Não, alguma coisa está acontecendo. Né? Alguma coisa está acontecendo. Né? Ou está procurando um outro material para estudar e não está utilizando o meu. Né? Ou não está utilizando nem o meu e nem nenhum. Né? Porque se não está utilizando aquilo dali que foi preparado no Moodle, que está tópico a tópico organizado, não vai se dar o trabalho de procurar um outro material aí para estudar, né? Então, não é porque é assíncrono, é avacalhado. E podem passar o recado para os outros membros que, né? Olha, não dá, né? Vai se embananar. Não adianta. Então, se não estudar, se não interagir, se não fizer as coisas, se não colaborar com o grupo, vai se embananar. Determine a energia de deformação por flexão na viga. Ele pede para você admitir que o EI é constante. Essa viga daqui, deixa eu ver se eu peguei a figura dela. Essa viga daqui, ela vai me dar uma condição, né? O carregamento dela, ela me dá uma condição de flexão simples, né? Ou seja, eu vou ter presente aqui a força cortante e o momento fletor na seção transversal. O enunciado da questão, ele poderia ter uma apresentação um pouco melhor, porque ele poderia aqui colocar, né? Determine a energia de deformação por flexão pura, sem levar o efeito da força cortante. A gente vai ver nos próximos exemplos que o efeito da força cortante aqui no cálculo da energia é muito pequeno. Então, quando a gente trabalha, na verdade, a questão da energia de deformação em vigas em flexão, a parcela, vamos dizer assim, que preponderante, né, para quantificar a energia de deformação é a parcela do momento.
do momento de flexão, tá? A flexão aqui, ele quis falar da questão do momento, né, do momento fletor. Mas o aluno pode confundir, né? Ah, eu quero a flexão simples, então é momento e cortante, tá? Não, aqui no caso é só momento. Para eu calcular, né, essa energia interna, eu preciso, né, pegar aqui a expressãozinha que a gente, né, mostrou lá na parte teórica de como se calcular a energia interna para uma condição de momento, né, de flexão pura, que é essa expressão aqui. Onde a viga tem um comprimento, né, de L. Tá? Isso aqui é uma situação genérica. Né? Por exemplo, essa viga daqui também tem um comprimento L, mas a gente enxerga que nesse problema existem duas funções momento-fletores diferentes. Uma para um trecho variando de 0 a L sobre 2 e uma outra função para um trecho variando de L sobre 2 a L. Então, essa integral aqui, ela vai ter que ser, né, aberta, né, para um trecho de 0 a L sobre 2 e de outra de L sobre 2 a L. Ou eu posso trabalhar com um conjunto de sistema de coordenadas locais e mudar o limite de integração, que é isso que eu vou fazer para esse problema. Por quê? Porque é muito mais fácil trabalhar para essa seção aqui, S1, com o lado esquerdo dela, e é muito mais fácil trabalhar, né, com essa seção 2 aqui, com o lado direito dela, no sentido de quantificar a função momento-fletor. Então, nesse primeiro momento, a gente vai quantificar essas funções momento-fletor para a seção S1 e S2. É claro que esse problema daqui eu não preciso calcular as reações de apoio, porque isso aqui é muito fácil, né? Como a estrutura ela é simétrica, né? Tanto em geometria quanto no carregamento, eu sei que vai vir metade para cá e metade para cá. Mas se você quiser aplicar o equilíbrio para resolver esse problema, pode aplicar, vai dar aqui P sobre 2 e P sobre 2. Tudo bem? Perfeito. Então, seguindo aí, o que eu preciso fazer, então, para determinar, né, a energia de deformação aqui desse problema, é justamente calcular as funções, né? Eu preciso determinar as funções momento-fletor. Aí, quem foi meu aluno de mecânica dos sólidos vai entender da importância lá quando eu falava, né? Gente, vocês precisam saber calcular esforço interno de viga, de pórtico, de viga curva, porque o restante da sua vida vai ser isso. Veja, para eu calcular energia, eu preciso de esforço. Para eu calcular tensão normal na flexão, eu preciso do esforço. Então, não tem como. Funções momento-fletor. Então, eu vou agora pegar justamente essa seção S1 com o x variando de 0 a L sobre 2. Então, eu tenho um x aqui variando de 0 a L sobre 2. Tá? Vou desenhar aqui. Eu posso até pegar aqui a figura de novo, né? Só que depois eu vou ter que mudar de página. Mas vamos colocar ela aqui. Vou inserir a mesma figura. Vou recortar. Vou até recortar ela aqui já de um jeitinho que eu possa já... Né, ó. Deixei aqui, ó. Ficou pequenininha, né? Deixa eu ver se eu recorto mais. Recorta. Recortei. Vou ampliar ela aqui, ó. Então, perfeito. Né? Aí eu tenho aqui a seção, né? S1. Vou colocar aqui o sistema de coordenada X, né? Isso aqui não tem, tá? Como se... Deixa eu pegar aqui, ver se... Isso aqui vocês esqueçam, tá? O que vale aqui é a coordenada verde. Isso daqui não, tá? O X aqui varia de 0 a L sobre 2, né? Perfeito. Eu tenho aqui o carregamento que vale P sobre 2, e para equilibrar isso daqui no momento, me aparece uma função momento-fletor mx aqui, que eu estou adotando o sentido positivo da convenção de sinal que eu estabeleço lá em mecânica dos sólidos, né? Tração embaixo é positivo, ou seja, o sorrisinho da viga é positivo e a carinha triste é negativo. E aí, para eu calcular a função momento, eu obrigatoriamente tenho que processar o somatória dos momentos, somatória
somatória dos momentos na seção, né, igual a zero. Porque se eu não fizer isso, eu vou ter que levar em conta o efeito da força cortante e eu não quero isso, tá? Então, pela regra da mão direita aí, a P sobre 2 me dá um momento na seção S1 negativo e o próprio momento, ele é positivo, isso daqui igual a zero. Então, a função momento fletor para esse trecho vale Px sobre 2. Né? E eu vou agora, né, para a outra seção transversal. Agora deixa eu recortar aqui. Recortar. Eu vou aqui, eu vou pegar a direita da seção. Ok. Eu vou pegar aqui a direita, ó. Eu vou pegar a direita da seção. Aqui é a seção S2. E ao invés de eu trabalhar com um sistema de coordenadas x, eu vou trabalhar com um sistema de coordenadas x estrela, que vai variar também de 0 a L sobre 2. Professor, eu poderia vir com um sistema de coordenada lá fixado de x? Pode. Você poderia vir com um sistema aqui x, só que você teria que, né, compatibilizar isso daqui. Né? Essa medida daqui em relação ao sistema de coordenadas x, ele vale se tudo é L, né, ó, se daqui, deixa eu vir aqui para cima, se daqui para cá vale L, e esse pedacinho daqui vale x, então aqui tem que valer L menos x. Né? Quando eu somar L menos x mais x, me dá o L. Então, veja que eu teria que trabalhar com isso daqui. Né? Quando eu colocar na integral lá, vai me dar um problemazinho, né? Porque o momento vai estar ao quadrado, eu vou ter que fazer um quadrado perfeito. Só que aqui não, né? Aqui eu já utilizo um sistema de coordenada, né, já com o x estrela aqui, eu não tenho problema nenhum. Se eu utilizar o x, aí o meu intervalo tem que ser de L sobre 2 a L. Eu tenho que tomar cuidado com isso, tá? Isso daí vocês também já estão craque lá de mecânica dos sólidos. Não precisa aqui eu estar evidenciando isso daí. E aí eu tenho aqui como carga do lado direito da seção a reação no apoio e, para equilibrar isso daqui, aparece o momento nesse sistema de coordenadas x estrela. Então, eu aplico o somatório dos momentos na seção S2 igual a zero. Eu vou ter aí, pela regra da mão direita, menos o momento x estrela, mais o P sobre 2 vezes o x estrela, isso daqui igual a zero, e a função momento fletor, para esse trecho, vale também P sobre 2 x estrela. Com as funções momento fletor definidas, basta agora eu contabilizar a energia de deformação, né, com a integral fazendo sentido. Né? É meio do momento, né, associado a esse trecho, que é quem? Px sobre 2 ao quadrado. Eu vou colocar aqui 2, já vou colocar aqui o EI, tá? Dx mais a integral, né, de 0 a L sobre 2 de meio de EI, né, de P x estrela ao quadrado sobre 2 ao quadrado, né, no dx estrela. Perfeito. São integrais super fáceis de serem calculadas, então, continuando aí, né, o cálculo das integrais, só organizando aí as contas, eu tenho aqui meio de EI, integral de 0 a L sobre 2, né, de P ao quadrado x2 sobre 4 dx, mais meio de EI, a integral de 0 a L sobre 2, P sobre 2, x estrela ao quadrado sobre 4 dx. E aí eu consigo finalmente
determinar aqui, ó, o E, né? Deixa eu diminuir aqui. O E vai ser P ao quadrado, 8EI, integral de 0 a L sobre 2, dx2 dx, mais P ao quadrado, 8EI, integral de 0 a L sobre 2, x estrela ao quadrado dx. E resolvendo essas integrais, vamos lá, o E é P sobre 2 sobre 8EI, x3 sobre 3, de 0 a L sobre 2, mais P2 sobre 8EI, x estrela ao cubo sobre 3, 0 a L sobre 2. E, finalmente, isso daqui vai me dar P ao quadrado, L ao cubo, 96 EI. Tudo bem? Tranquilo? Boa noite, Fábio. Aumentou aí já a quantidade de alunos, né? Perfeito? Professor, Oi. o senhor pode voltar uma página no caderno rapidamente, por gentileza? Volto sim. Volto sim. Vamos lá. Deixa eu... Vamos ver se... Fala, Kelvin. Essa aqui? Não, tudo ok, já peguei aqui. Eu estou acompanhando também, fazendo umas notas. É bom acompanhar, né? Porque pode ser que a gente erre, né? Eu faço questão de resolver o exercício, conferir o resultado quando tem. Quando dá errado, faço novamente, né? Porque lá no livro do Dolin tem umas coisas que não batem com o resultado lá. Mas teve um exercício que eu fiz que quem está errado é o resultado do Dolin. E isso eu sei por quê? Porque o Dolin, ele tem a versão em inglês. E eu fui buscar a versão em inglês dele e o resultado está diferente da versão em português, que tem lá. Né? E eu fiquei me matando, achando que tinha alguma... Então a gente tem que ter muito cuidado. Né? Mas pode ser que tenha erro, né? Então é bom vocês conferirem. Legal, Kelvin? Pegou aí? Tudo ok, professor. Peguei sim, obrigado. Perfeito. Agora, esse a gente foi o exemplo 13, vamos fazer o exemplo 14. Né? Olha só. Exemplo 14. A gente vai fazer, na verdade, o exemplo 14 e o exemplo 15. Mas vamos ver se dá tempo. Se não der tempo, a gente termina essa discussão na próxima aula. Lembra que eu comentei com vocês? Porque assim, o que é que acontece? Na teoria, a gente fez, né, a determinação da energia eterna para barra sobre força normal, né, para a flexão pura, onde eu tenho só momento fletor, para barra em torção livre, onde eu só tenho o momento torsional, e a viga em flexão, quando a gente quer quantificar o efeito da cortante para o cálculo aí da energia de deformação. Cada uma das expressões eu posso aqui resumidamente colocar, né? A expressão para o cálculo da energia em barra sobre força normal, né? É aquela, né? Em função do esforço, né? É meio da integral de 0 a L, que é o comprimento da barra, N2EA, dx. A expressão para o cálculo da energia para a flexão foi essa que a gente acabou de fazer, né? Meio de 0 a L, momento fletor ao quadrado, EI, né? dx, onde L é o comprimento da viga. Eu quero qual é a expressão para o cálculo da energia de deformação interna para o problema de barra torsional. É a mesma coisa, não é? Meio da integral de 0 a L,
né? Momento torsional ao quadrado sobre 2, módulo de elasticidade transversal e inércia polar, inércia à torção, tá? dx. E, finalmente, a energia interna, quando a gente leva em consideração o efeito da força cortante, tá? Que é um fator de correção, que eu explico na teoria, que fator de correção é esse, né? Sobre 2, integral de 0 a L da força cortante ao quadrado, né? Módulo da elasticidade transversal, vezes a área, né? A dx. Tudo bem? A gente fez isso em separado. No final lá dos vídeos que eu fiz sobre esse tópico, a gente junta tudo isso. Se eu tiver, por exemplo, uma estrutura que tenha força normal, momento fletor, momento torsor e força cortante, como é que eu vou calcular o U dessa estrutura? Eu somo tudo isso. Cuidado que isso não é superposição de efeitos. Por quê? Porque eu vou ter uma barra com todos esses carregamentos agindo simultaneamente. Eu faço uma discussão no vídeo e tem também, né, um outro vídeo onde eu sinalizo, cuidado que para o cálculo da energia de deformação não se aplica o princípio da superposição de efeitos, né? Por conta lá da condição, do carregamento quase estático, saindo de 0 até o seu valor final, né? Muito cuidado, né? A energia é sempre meio da carga no deslocamento para essa situação do carregamento atuando na estrutura, né, e sendo aplicada paulatinamente. Né? Se eu tiver, por exemplo, uma situação de barra, né, isso eu acho que eu faço uma discussão como essa. Se eu tenho aqui uma situação de barra, da carga P sendo aplicada, né, de 0 até o seu valor final de P, né, o trabalho das cargas externas, que é igual à energia interna, ela vai ser quem? Meio de P vezes o deslocamento que essa carga me provoca. Só que, por exemplo, se eu aplicar P e calcular essa energia e aplicar agora uma outra carga P estrela, o trabalho de P estrela na barra vai ser meio de P estrela no deslocamento, mas o trabalho de P nessa barra não vai ser mais meio de P, vai ser P. Por quê? Porque quando eu aplico P estrela, P já está agindo na estrutura. Estudem, veja isso direitinho, porque isso mata aluno. Não existe princípio de superposição para a condição da determinação da energia interna. E eu faço essa observação lá, né, na teoria. A discussão que segue nesses exemplos que a gente vai discutir agora é o cálculo da energia nessa situação do cortante, né, e do momento, quando de uma viga em flexão simples. Porque quando eu tenho a viga em flexão simples, eu vou ter momento e vou ter força cortante. Então, para o cálculo da energia, seria a soma disso daqui com isso daqui. Mas a gente vai ver, né, que para a colaboração do cortante para o cálculo da energia numa condição de viga em flexão simples, comparativamente com o valor que isso daqui me dá, é muito pequeno. Então, para a viga, né, geralmente, a gente despreza o valor, né, da contribuição, né, da força cortante aí no cálculo da energia. É nesse sentido que a gente vai agora. Qual é a sequência? Exemplo 14. É nesse sentido agora que a gente vai apresentar esses dois exemplos. Então, eu tenho aqui exemplo 14. Qualquer coisa, se não der tempo hoje, a gente faz o exemplo 14, começa o 15 e termina no próximo momento síncrono. Exemplo 14. Determine a energia de deformação elástica provocada pela flexão da viga em balanço
se ela for submetida à carga distribuída uniforme W. Então, considere, né, a rigidez constante. A viga é essa daqui. É uma viga engastada e isostática. A gente está só, né, por enquanto, com problemas isostáticos, que é o que a gente vai fazer tudo aqui nessa primeira parte do curso. De comprimento L e rigidez EI. Perfeito. Então, esse problema é um problema relativamente simples para calcular a energia de deformação. Né? É só lembrar aqui que eu preciso aqui dessa expressão, né? A energia de deformação é a integral de 0 a L, né, da função momento fletor ao quadrado 2EI. Eu vou resolver essa viga considerando simplesmente esse efeito. O próximo exercício é essa mesma viga, considerando o efeito somente do cortante, e depois a gente vai fazer um comparativo, né, do efeito do cortante e do momento, comparar uma em relação à outra para uma dada seção transversal quadrada que a gente vai dar, e depois dessa comparação a gente tirar algumas conclusões. Nesse problema daqui, olha só, e outra coisa, lembra lá da avaliação diagnóstica, que eu fiz algumas perguntas, o que é flexão simples, flexão composta, essas coisas tem que saber, gente, porque não tem como. O restante de toda a teoria estrutural, né, tá tudo muito integrado. Então, por exemplo, aqui eu sei que é uma viga de comportamento em flexão simples. Eu vou ter força cortante e momento fletor. Por enquanto, nesse exercício, eu vou calcular a energia de deformação levando-se em conta o efeito somente do momento fletor. Tá? Mas essas coisas eu tenho que entender para poder, na verdade, né, conseguir, né, até compreender o que se está calculando, né, e o que está se integrando aí. Então, para eu calcular essa função momento fletor, eu preciso somente de uma única seção transversal, né, aplicada nessa estrutura. Eu vou colocar aqui o meu x aqui. Tá? E aí, para eu determinar, na verdade, a função momento fletor, eu preciso das reações de apoio aqui. Então, aqui eu vou chamar aqui esse ponto de A e esse ponto de B. E aqui eu vou definir aqui a reação RAY. A reação RAX não existe, né? Ela não existe porque não tem força na direção X. E eu vou ter uma reação aqui de momento que eu vou chamar de MA. Tá? Perfeito. Então, vamos lá. Então, para eu determinar aqui as reações, somatório das forças em Y igual a 0, deixa eu colocar o Y aqui. Posso colocar o Y para cima, por exemplo, aqui, só para calcular as reações. Então, somatória das forças em Y0, eu vou ter o RAY menos WL igual a 0. Então, eu tenho aqui que o RAY vale WL. E eu vou, né, somatório dos momentos, por exemplo, no ponto A igual a 0, eu vou ter a força distribuída me dando, né, um momento no ponto A dado por esse valor, mais a própria reação de apoio MA, isso tudo seguindo a regra da mão direita. Eu não estou explicando essas coisas aqui porque isso daqui é básico, é mecânica de sólidos, né? Uma coisa bem básica. Eu transformei a carga distribuída numa concentrada equivalente, tá? Isso daí vocês já viram em mecânica de sólidos, tá? MA, então é WL2 sobre 2. Perfeito.
Então, a gente passa agora para o cálculo, né, o cálculo da função m. O cálculo da função momento fletor. Então, eu vou pegar o lado esquerdo, né, da seção S1. Então, o lado esquerdo eu vou ter o engaste e parte, né, da carga distribuída, que vale W. Então, eu tenho aqui a carga distribuída, que vale W. Tá? Tenho W aqui. Eu tenho aqui, né, uma seção que varia de 0 a L. Aqui eu tenho as forças reativas que eu acabei de calcular. Uma carga reativa de WL, de baixo para cima, e esse momento aqui no sentido anti-horário, que vale WL2 sobre 2. Tá? E aparece aqui o momento, né, a função momento fletor, na convenção de sinal positiva que eu estabeleci. Tá? Então, para eu determinar essa função aqui, momento fletor, basta eu aplicar aqui o somatório. Tá feinho, né? Esse somatório, vamos melhorar. Somatório dos momentos na seção S1 igual a 0. Então, eu vou ter quem aqui? O WL vezes X, né? Isso daqui negativo, seguindo a regra da mão direita, o WL vezes o X. Depois, a própria reação de momento, isso daqui positiva, mais WL2 sobre 2. Essa carga daqui, ela é uma carga ela é substituída por uma carga equivalente que vale WX, né? E para a equivalência ser perfeita, ela tem que estar a uma distância de x sobre 2, né? Então, o momento dessa carga distribuída é igual ao momento dessa carga concentrada equivalente aqui, né? Então, ele me dá um momento positivo, né, em relação à seção S1, seguindo a regra da mão direita, valendo Wx vezes o x sobre 2, mais o próprio momento, aí também, seguindo a regra da mão direita, isso daqui igual a 0. Então, a função momento fletor, ela fica com essa cara, menos Wx2 sobre 2, mais WLX menos WL2 sobre 2. Perfeito. Já temos a função, né? Já calculamos a função e para eu determinar a energia de deformação, agora basta eu calcular essa integral. Não é? Bom, eu já calculei a função mx, já calculei a função mx. Vamos substituir agora a mesma aqui. Então, eu tenho aqui, né, que a energia de deformação é meio de EI, a integral de 0 a L dessa função aqui ao quadrado. Eita, lelê. Eu nem vou comentar uma coisa que eu lembrei quando eu fiz esse exemplo uma vez. Eu acho que foi na turma passada. Que tinha gente que não sabia fazer isso daqui, ó. Sério, né? Então, aqui como é que eu faço? Ó, eu vou enxergar isso daqui, ó, né? Como um termo, isso daqui como outro, e desenvolver o quadrado perfeito, né? Vai ser esse ao quadrado, depois 2 vezes esse, né? Mais, né? Aqui, né? Esse ao quadrado, né? Tá? Então, com isso daí, eu vou justamente expandir assim desse jeitinho para ficar didático. Então, vai ser o primeiro ao quadrado, né, menos wx ao quadrado sobre 2,
mais WLX, isso daqui ao quadrado, depois menos 2 vezes, né? Esse primeiro termo, entre parênteses, que é menos isso daqui mais WLX, vezes, né, WL ao quadrado sobre 2, depois mais, né, o menos WL2 sobre 2, isso daqui ao quadrado. Deixa eu colocar aqui um colchetezinho, né, aqui para ficar bonitinho. Isso daqui dx. Ufa! Ó, não vou fazer as passagens aí, as passagens vocês façam. Eu posso colocar aqui uma intermediária, né, que já é o resultado, para a gente não perder tempo, que já passei de 1 hora, né? x5 sobre 20 menos w ao quadrado, lx à quarta, sobre 4, mais w ao quadrado L2 x a 3 sobre 3, mais w ao quadrado L2 x a 3 sobre 6, depois aqui menos w2 L3 x2 sobre 2, mais w2 L4 sobre 4x. Isso tudo sendo avaliado de 0 a L, eu vou ter aqui o valor da energia de deformação valendo W2L5 40 EI. Vou guardar esse valor. O próximo exercício, eu vou, na verdade, acelerar um pouco, né, o processo de solução dele, né, para a gente, né, ter tempo para discutir. Mas a gente tem 1 hora ainda, né, que geralmente estou acabando com 1 hora de aula, né, para deixar para dúvida e para não ficar muito maçante os momentos síncronos, né, que foi isso que falaram, né, momento síncrono de 2 horas ninguém merece, mas tudo bem. Exemplo 15. Então, eu já sei, guarda esse valor aqui, que a gente vai utilizar ele já já. Eu recupero ele já já. Então, a gente vai pegar o mesmo problema, exemplo 15. A gente vai pegar o mesmo problema, só que vai calcular a energia de deformação levando em conta, né, a questão da força cortante, né, decorrente da força cortante. Então, determine a energia, né, determine a energia de deformação na viga em balanço decorrente do cortante. Então, a gente vai aqui, ó, assumir que o EI e o G, né, o modo de elasticidade transversal, são constantes. A estrutura é a mesma, é a viga em balanço, de comprimento L, de carga W. A única coisa que a gente precisa agora O que a gente precisa agora é só calcular a função força cortante para a estrutura. Comprimento L, perfeito. Eu já sei que aqui eu tenho, né, a carga W, eu já sei que para essa estrutura aqui, eu sei
que as reações de apoio são essas aqui, ó, né? Aqui vale WL e aqui eu tenho, né, um momento valendo WL2 sobre 2. E a única coisa que eu preciso fazer aqui, na verdade, agora, é calcular a força cortante aqui para uma dada seção de corte S1. Da mesma forma, eu vou pegar o lado esquerdo da seção e calcular aqui a minha função força cortante. Então, pegando o lado esquerdo aqui da seção transversal, que aqui é a S1, vai aparecer uma função força cortante aqui, né, a que eu estou chamando de V de x. Eu tenho aqui a carga aplicada, que é W. Nesse trecho aqui, x, que vai variar de 0 a L. E para o cálculo da força cortante, eu não tenho que me preocupar com o momento fletor, né? A única carga aqui que me provoca a força cortante é a carga transversal ao eixo da barra, que é o WL. Para eu calcular o V de x, basta x aqui, eu posso chamar isso aqui de y para cima, somatório das forças em y0, eu vou ter WL menos o W vezes o x, que é justamente essa força daqui transformada numa concentrada equivalente, WX. E a própria função força cortante, que vale menos V de x. Então, isso daqui é igual a zero. A função força cortante, ela fica com essa cara daqui. WL menos WX. Perfeito? Para o cálculo da energia de deformação em vigas em flexão simples, no sentido de só quantificar, né, a parcela da energia que vem da força cortante, essa parcela ela é calculada por essa expressão daqui, ó, integral de 0 a L, de C sobre 2, força cortante ao quadrado, sobre G, área da seção transversal, módulo da elasticidade transversal e área da seção transversal. Esse C é uma constante que leva em conta, né, a possibilidade de eu estimar o meu tau pelo cisalhamento médio, né? Ou seja, na verdade, a distribuição do tau na flexão é dada por essa fórmula, né? Cortante, momento estático, inércia, largura de corte. E tem uma distribuição não linear. Para facilitar, né, a nossa vida, né, a gente, na verdade, estabelece o tau por essa expressão, né, que é uma penalização do valor médio da cortante por um fator C, que muda dependendo da seção transversal. Se a seção, por exemplo, for uma seção quadrada, né, esse C aí, ele vale 6/5, tá? Que é, por exemplo, o caso que a gente vai avaliar aqui, a seção quadrada aqui, né, de dimensões A, por exemplo. Se for uma seção triangular, tem um outro valor, se for uma seção, né, circular, tem um outro valor, tá? Porque ao invés de a gente trabalhar com isso daqui, a gente trabalha com essa tensão calculada nessa forma, né, uma penalização do valor médio, né, e calcular a energia de deformação nesse viés aqui mais simples. Então, nesse caso daqui, como eu já vou utilizar aqui a minha seção aqui quadrada, A, né, e utilizar, né, essa mesma seção quadrada, né, para o exercício anterior, eu já vou resolver esse problema daqui, considerando aqui o C 3/5, tá? Ou 6/5. Eu poderia, né, levar isso para o final, mas eu já estou antecipando. Eu vou levar ele sem o C e lá, no momento, quando eu precisar, eu trago ele novamente. Então, vamos lá. Eu vou levar ele aqui, né, sem o valor explícito do C. Então, para eu calcular a força cortante, a energia de deformação no viés da força cortante é uma constante, então esse C cai, né, para fora da integral. A integral de 0 a L da função força cortante que eu acabei de calcular, que é WL menos WX ao quadrado,
E como o G e o A são constantes, também vai cair fora da integral. Então, na verdade, essa integral aqui, né, o valor da energia de deformação fica calculado por isso daqui. Ó. C sobre GA, né, é integral de 0 a L, WL menos WX ao quadrado dx. Perfeito. Então, aqui eu vou ter energia de deformação, C sobre GA, aí eu vou distribuir isso daqui, eu fico com W2L2 menos 2 W2LX mais W2X2, isso daqui, dx. Perfeito. Vamos lá, subir um pouquinho mais. Vou dar aqui de cor. Então, energia de deformação, C sobre GA. Aí eu já vou operar, né, aqui a integral, então vou ficar com W2L2x menos 2W2LX2 sobre 2 mais W2X3 sobre 3, isso daqui, né, de 0 a L. Então, na verdade, eu vou ter aqui, se eu considerar agora o C de 6/5, né, considerando que a gente vai utilizar uma seção quadrada aqui para análise desse problema e do anterior, eu consigo explicitar a energia de deformação por esse valor aqui, ó, W2L ao cubo sobre 5GA. Tá? Então, perfeito. Ora, para a seção quadrada, a área da seção transversal, ela vale A2. E a inércia que a gente vai precisar para o cálculo da energia da viga, né, com a consideração só do momento fletor, é BH ao cubo sobre 12, então dá A² sobre 12. E o que a gente vai buscar agora é justamente enxergar a relação entre a energia de deformação calculada pelo cortante e a energia de deformação calculada pelo momento fletor, né? Pelo fletor. Olha só, o do momento fletor, eu estou trazendo aqui, né? Que foi W2, L5, 40 e I. O meu I é A² sobre 12. E o que a gente acabou de calcular está aqui, ó, é W2, L3, 5G e a área é A ao quadrado. Então, aqui, ó, W2, L3, 5G, Azinho ao quadrado. Isso daqui vai me dar uma relação de 2/3 do módulo de elasticidade sobre o módulo de elasticidade transversal a L ao quadrado. Aí eu já sei, olha só, que o módulo de elasticidade transversal, né, o módulo de elasticidade transversal, ele é função do módulo de elasticidade longitudinal e do coeficiente de Poisson. Perfeito? Então, eu já consigo substituir aqui nessa expressão o G para eu ter aqui só o módulo de elasticidade. Tá? Então, aqui, ó, eu vou, com essa expressão aqui, ó, eu consigo escrever essa relação aqui com essa cara daqui. Então, eu vou ter, né, que essa relação U é da cortante sobre a energia do fletor, ele vai ser 2/3 do E sobre o G, que vale quanto? O E, 2, 1 mais Poisson, A sobre L ao quadrado. E aqui, ó, eu organizando aqui, eu fico com 4/3 de 1 mais o Poisson
né, AL ao quadrado. O Poisson, né, um valor, vamos dizer assim, bem clássico, né, bem clássico aí que a gente pode utilizar numa situação extrema aí, né, é o valor dele, né, de 0,5. Então eu vou substituir aqui, ó, por exemplo, essa situação aqui de 0,5, né, 0,3, 0,4, 0,5, né. Então se eu substituir aqui, né, essa situação de 0,5, eu chego nessa expressão aqui, ó. 4 terços, né? Aí fica 3 meios de A sobre L ao quadrado. E aí eu fico com, né, 2A sobre L, né, ao quadrado. Olha só, se a gente pegar uma viga de comprimento L no valor de 5A, né, nessa situação aqui, ou seja, né, como a gente considerasse, né, olha, o comprimento da viga é no mínimo 5 vezes o maior valor né, da seção transversal, o maior valor da dimensão da seção transversal, que nesse caso aí é A. Vamos enxergar o resultado aqui dessa razão para essa situação, não é? Que é uma viga, vamos dizer assim, consideravelmente esbelta, né? Mais esbelta. Então, nessa situação, a gente fica, né, com esse valor particularizado para 1/5 ao quadrado, e isso vai me dar a seguinte relação, né? Ó, isso implica o quê? Que o U de E do cortante, ele é, né, 0,08 do UE do momento fletor. Ou seja, a contribuição dada pela energia de deformação de cisalhamento para a viga é somente 8% da energia de deformação por flexão. Se você, né, aumentar ainda, né, ou seja, se você aumentar, ou seja, a viga ainda mais esbelta, o L muito maior, que é a maior dimensão da seção transversal, esse efeito ainda, né, é bem menor, né? Qual é a outra coisa que a gente conclui? Que esse tipo de energia, ele só deve ser levado em consideração para vigas curtas, né? Para vigas curtas, aí sim, a parcela de cortante, ela pode, na verdade, né, ser considerada. Mas a energia de deformação, né, por cisalhamento armazenada em vigas, né, comumente, né, de aplicações comuns no que a gente encontra aí, nas aplicações que a gente faz aqui e nas aplicações, né, por exemplo, em projeto mesmo, que não são caracterizadas por vigas curvas, a gente consegue, né, tranquilamente desprezar, né, o efeito da força cortante na situação do cálculo da energia de deformação. Perfeito, gente? Era isso que eu tinha planejado para hoje. Próximo momento síncrono. Aí eu vou ver. Ó, minha agenda está bem complicada. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha agenda. Amanhã não vou conseguir. Na quinta-feira eu vou ver se gravo isso de manhã. Vamos ver. Que é a parte de princípio dos trabalhos virtuais. Para ver se a gente consegue fazer uma aplicação, né, de princípio dos trabalhos virtuais, método da carga unitária, já para estruturas isostáticas. Na verdade, a gente já consegue fazer uma aplicação considerando esse balanço energético que a gente já, né, trabalhou, né, que é a energia interna igual ao trabalho das cargas externas. Podemos até, vamos dizer assim, tudo bem, fazer nesse sentido e na próxima semana começar com um trabalho virtual. Vamos ver se eu consigo fazer, para não ficar tão pesado assim, né? A gente vai fazendo as coisas paulatinamente. E aí explicar por que a gente não fica simplesmente com balanço energético para determinação de deslocamento, né, que é o que a gente vai fazer, tá?
Mas aí a gente está dentro do que foi planejado, né? Até agora. Tudo bem? Legal. Vou terminar aqui o vídeo.